Salve, torcida banguense! Hoje é sábado, 23 de março. Nós não temos campeonato, tá? E eu estou indo nesse momento para o treinamento de rotina do Bangu. A gente vai aproveitar a grande repercussão e o sucesso que teve o documentário sobre Geraldo Decour, que foi gravado durante o Carnaval. E a gente vai tentar trazer para vocês aqui nas próximas edições, né, um pouquinho mais das celebridades do futebol de mesa, né, daquelas pessoas que tiveram grande importância e têm grande influência no futebol de mesa. Hoje a gente traz para vocês Adalto Celso Sambaque. Ele é um gaúcho, né, gente finíssima, muito gente boa, e que graças a ele, baianos e gaúchos conseguiram se entender no quesito futebol de mesa, né? Conseguiram unificar uma regra onde os dois conseguissem jogar, né? Que é a regra do disco, regra essa que existe aproximadamente desde a década de 70, se tornando assim a modalidade mais antiga do futebol de mesa, tá? A gente vai passar agora aí pra frente o documentário sobre, e vocês vão ter o prazer de assistir, conhecer um pouco mais sobre o Sambaque, tá? Lembrando, gostando é só dar o joinha, né? Compartilhem o vídeo e simbora. Curtam aí o futebol de mesa. O gaúcho Adalto Celso Sambaque nasceu em 1936 e, aos 11 anos de idade, conheceu o futebol de mesa que, naquela época, era jogado com botões de roupa mesmo, e era uma febre em sua cidade natal, Caxias do Sul. Em um verdadeiro caso de amor, seguiu fabricando seus próprios botões, adaptados de botões de roupas, ou dos puxadores utilizados em móveis, para abrir as gavetas, e jogando durante toda a sua infância. Afastou-se naturalmente dos botões na adolescência, quando os parceiros de jogo começaram a desaparecer, passando a dedicar mais tempo ao time de futebol do qual participava. Em 1963, já como funcionário do Banco do Brasil, descobriu que funcionava um departamento de futebol de mesa no clube classista, a ABB, onde era praticada a regra gaúcha. A partir daí aconteceu um grande desenvolvimento da modalidade. Antigos botonistas ressurgiram e se juntaram aos novos praticantes e, logo, com a adesão do pessoal do Banrisul, foi realizado o campeonato bancário, na sede do sindicato, e em seguida o primeiro campeonato caxiense. Em 1965, foi fundada a Liga Caxiense de Futebol de Mesa que, ao se filiar à Federação Riograndense de Futebol de Mesa, permitiu que Adalto e os demais botonistas de Caxias do Sul participassem dos campeonatos estaduais. Pouco tempo depois, tomando conhecimento, através de uma revista, da organização que o futebol de mesa já possuía no Nordeste, Adalto iniciou troca de correspondência com Aldemar Seixas, da Bahia, enviando exemplares da regra gaúcha e fotos, e recebendo de volta times nordestinos padronizados, e bolas que os gaúchos apelidaram de olho de peixe, e que hoje conhecemos por disco. Em 1966, para comemorar o seu primeiro aniversário, a Liga Caxiense organizou um torneio reunindo botonistas de todo o estado do Rio Grande do Sul, além dos convidados Aldemar Seixas e Ademar Carvalho, ambos vindos da Bahia, especialmente para a ocasião. Apesar de disputado na regra gaúcha, uma modalidade que nunca havia jogado, o baiano Ademar conquistou o vice-campeonato, surpreendendo aos botonistas locais. Em apenas 2 dias, os baianos fabricaram uma mesa de sua regra, maior que a utilizada na modalidade sulista, e a demonstraram aos gaúchos, que ficaram encantados. Surgiu então a ideia da criação de uma nova regra unificada, que unisse o que havia de melhor nas regras gaúcha e baiana. Adalto trabalhou durante 6 meses em um anteprojeto, que foi unanimemente aprovado pelos botonistas gaúchos. Em 1967, Adalto e Gilberto Guizzi, então presidente da Federação Riograndense, viajaram a Salvador onde, depois de 23 dias de debates, tomou forma final a nova regra que uniria o Brasil. 6 pessoas constituíram a comissão que elaborou o que agora se chamaria Regra Brasileira, e assinaram a histórica primeira edição, Adalto Sambaque e Gilberto Guizzi, pelo Rio Grande do Sul, e Ademar Carvalho, Nelson Carvalho,
Odemar Seixas e Roberto D'Artagnan, pela Bahia. Mas nem tudo foram flores. Apesar de imediatamente adotada pelos estados do Nordeste, uma parte dos botonistas gaúchos rejeitou a nova regra, e injustamente afastou Gilberto Guizzi da presidência da sua federação, causando grande mágoa em Adalto, solidário ao seu amigo. Apesar do contratempo, houve 100% de adesão à nova regra em Caxias do Sul, logo tendo sido seguida pela maior parte do Rio Grande do Sul. Em 1969 foi organizado o Campeonato do Norte e Nordeste, popularmente chamado de Nordestão, a primeira grande competição interestadual da modalidade, que preparou o terreno para a realização de um campeonato brasileiro, que deixava de ser um sonho, e se tornava cada vez mais uma necessidade, diante do crescimento da regra. O primeiro campeonato brasileiro da nova regra foi realizado em 1970, em Salvador, e não deixou de ser disputado desde então, sendo o mais antigo entre todas as modalidades oficiais da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, estando preparando-se para a disputa de sua 46ª edição, agora em 2019. A terceira edição, em 1972, foi disputada em Caxias do Sul, e pela primeira vez o brasileiro foi vencido por um botonista do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Martins. De lá para cá, os cariocas já conquistaram a competição 8 vezes na principal categoria individual. Em 1973, Adalto recebeu de Paulo César Carpegiani uma camisa oficial do Internacional de Porto Alegre. Desde então todos os times que utiliza para jogar são Internacional, e o botão número 10 é sempre Carpegiani. Quase 50 anos depois, ainda conserva esta camisa, a considerando como um dos seus maiores troféus no futebol de mesa. Em 1980, como presidente da então Associação Brasileira de Futebol de Mesa, iniciou a aproximação com os botonistas das modalidades 3 toques e 12 toques. Unidas, as 3 modalidades conseguiram, em 1988, o tão sonhado reconhecimento oficial do futebol de mesa como esporte, pelo antigo CND, Conselho Nacional dos Desportos. Graças aos tantos anos de dedicação e liderança de Adalto Sambaque, entre outros abnegados, hoje o futebol de mesa é um esporte reconhecido, e não mais apenas uma diversão infantil. Em 2016 foi escolhido, às vésperas de seus 80 anos de idade, para carregar a tocha olímpica durante a passagem por Caxias do Sul, representando o futebol de mesa. Uma mais que justa homenagem a quem tanto contribuiu para a difusão do nosso esporte. Hoje, próximo aos 83 anos, Adalto segue em pleno vigor, já aposentado profissionalmente, e afastado do futebol de mesa, mas trabalhando e dedicando-se a uma de suas outras grandes paixões, a maçonaria. Finalizamos com suas próprias palavras, comentando sobre os 50 anos da regra brasileira, no YouTube. Esse motivo, essa alegria de comemorar esses 50 anos, eu reparto com todos os praticantes do futebol de mesa. E acho que o que foi construído com amor, com esperança de sucesso, e realmente foi sucesso e é uma realidade. Um abraço a todos os botonistas e que nós consigamos chegar aos 100 anos. Obrigado. Salve, torcedor banguense! Hoje, 23 de março, sabadão desse aí, ó, sol brilhando. Não tivemos campeonato hoje, mas tivemos um treino bastante produtivo de chapas e subútil. Inclusive eu tô saindo do treino a caminho do trabalho. Devido à repercussão e o sucesso que fez nosso documentário falando sobre o Geraldo Decour, a gente criou uma ideia de, vez ou outra, de vez em quando, abordar algumas pessoas, né, que têm grande importância ou influência para o futebol de mesa. E aí agora eu também convido a vocês ao seguinte: se tiver sugestão, né, uma pessoa que vocês achem que teve ou tem grande influência, deixa aí nos comentários, comenta com a gente, dá a sua sugestão. Quem sabe nos próximos programas a gente não faz um documentário sobre ela. Valeu?
Saudações banguense, galera. Valeu! Também a sua história, a sua glória, enchendo seus fãs de alegria. De lá pra cá, surgiu o Domingos da Guia. Em Bangu, o clube vencia, na seta um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Em Bangu, o clube vencia, na seta um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. O Bangu tem também como divisa na camisa o vermelho sangue a brilhar.